Conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus à multidão: em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Jesus, manso e humilde de coração. Na trezena de Nossa Senhora Rosa Mística, a gente reza justamente assim: ó Jesus, pela vossa mansidão divina, preservai o mundo da perda ameaçadora. É a mansidão do Cordeiro levado ao sacrifício, amarrado, coroado de espinhos, arrastado, flagelado, coberto de escárnios. É o sacrifício de Jesus. Quando nós ficamos doentes, nós estamos vivendo uma pandemia real, levou pessoas que a gente ama, pessoas queridas, Dom Henrique, aqui na paróquia, na comunidade, muitos clérigos ao redor do mundo, principalmente mais de idade, já foram levados por este vírus, até jovens foram levados. De fato, é um momento difícil, momento de dor, momento inesperado por muitos. Mas Jesus também passou pela morte, Jesus também passou pela dor. Nossa Senhora passou pela perda, de perder um filho, de uma forma cruel. Jesus chorou a morte de São José, pai dele, pai nutrício, que cuidou dele, que ensinou ele, que ajudou ele. Meus irmãos, tudo aquilo que a gente vive, todos os nossos dramas, as nossas lutas, as nossas lágrimas, Deus viveu também. Jesus viveu, Nossa Senhora viveu, o Sagrado Coração de Jesus viveu. São José passou por tudo, as preocupações do dia a dia, o trabalho, as contas. Nossa Senhora foi às pressas à casa de Isabel. Deus se fez gente. Esta é a maravilha de ser católico, de ser cristão. Deus assume tudo aquilo que nós somos, exceto o pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 5. Tudo igual a cada um de nós, aos homens, exceto o pecado. É aqui que está o segredo da devoção aos Sagrados Corações de Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora e São José. É viver a humanidade na divindade, e é viver a divindade na humanidade, esse enxerto entre o céu e a terra. E assim nós vamos aprendendo a meditar. O que é meditar? Meditar é você não passar despercebido sobre as grandezas desta vida. Por que os santos, ao ver uma flor, eles se encantavam de tal forma com o amor de Deus que vinham as lágrimas? E nós, às vezes, passamos pela flor por passar. Os santos, diante de um versículo bíblico, eles mudavam a vida deles, eles criam nas promessas de Deus. Às vezes a gente abre a Sagrada Escritura está recheada de promessas,
porque as promessas de Deus, elas nunca falham, elas nunca deixam de se realizar. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai na velhice, e seria pai da fé. Deus cumpriu. Deus cumpriu, disse que Abraão seria pai, que viria Isaque, Isaque veio, que ele faria de Jacó pai de tribos numerosas, assim ele fez. Deus prometeu que libertaria Israel através de Moisés, e Moisés nas águas. Deus cuidou de Moisés, mesmo na corte de Faraó, e Moisés foi o príncipe da paz, o príncipe ali, o profeta que Deus usou naquele momento. José, vendido pelos irmãos, José do Egito, foi sinal de graça, de promessa de Deus para o próprio povo de Israel. Dentre os filhos de Jessé, Deus escolheu Davi, e era Davi mesmo, o menorzinho, o pequenininho. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 8. Quando o profeta Samuel chegou para ungir o rei Davi, olhou para todos os filhos de Jessé, robustos, fortes, talentosos, e Samuel disse: os homens veem a aparência, mas Deus vê o coração, e Deus ungiu Davi segundo o seu coração. Deus prometeu libertar Israel dos seus inimigos no Antigo Testamento, mesmo Israel passando por 3 exílios, espreitado de todos os lados. Deus honrou, primeiro livro de Samuel 2:30, eu honro aqueles que me honram. Deus prometeu a Isabel, Zacarias, que teria um filho na velhice. Veio o maior de todos os profetas, João Batista. Então todas as promessas de Deus, elas se cumprem. Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para mentir, e nem qualquer um para se enganar. Acaso Ele prometeu algo que não cumpriu? E a gente passa às vezes assim, que nem pessoas que estão no automático, no piloto automático, com as lutas da vida, com a correria do século 21, e nós vamos atropelando tudo. Às vezes não é nem pela nossa culpa, não é que nós queremos fazer assim, não é que nós queremos ser assim, mas as coisas vão acontecendo. Vem uma situação, vem outra, situação política, a forma profissional de você lidar com o trabalho, lidar com o estudo, e a igreja no meio de tudo isso. E parece que a igreja, a Santa Igreja Católica, a Igreja de Jesus Cristo, nós enquanto igreja, todos nós, desde o Papa até o menorzinho que está sendo batizado hoje, nós que somos a igreja, nós temos que ver que nós temos o poder nas nossas mãos, o poder de gerar esperança, de gerar vida, os sacramentos. A igreja, ela é a luz do mundo, a igreja é Cristo. João 8,12, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Por isso que nós vamos acendendo a coroa do advento, essa luz de Cristo que emana da eternidade. Então não é a igreja que tem que se adaptar ao mundo, não, é o mundo que tem que se converter, e esta mentalidade é sua e minha. Romanos capítulo 12, versículo 1, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso espírito. Uma vez que nós somos renovados interiormente, na nossa forma de pensar, de agir, sabendo que somos instrumentos de Deus. Os primeiros cristãos, eles mesmos diziam, cristianos alter Christus, o cristão é um outro Cristo. E São João da Cruz nos ensina que nós precisamos comportar como Jesus se comportaria no nosso lugar, lá no seu trabalho, lá na escola, nas idas e vindas, nas situações do dia a dia,
como que nosso Senhor Jesus Cristo, se Ele estivesse aqui nesse trânsito, nesse estresse do trânsito, sendo insultado, como que Jesus seria a reação de Jesus? Como que Jesus reagiria se Ele estivesse no meu lugar? Como que Nossa Senhora agiria se ela estivesse aqui em casa agora, fazendo as coisas do dia a dia? Os problemas familiares, muitas vezes as mulheres mais devotas que querem ser de Deus, querem buscar a Deus com um pouco mais de intensidade, e os homens, muitas vezes maridos, não compreendem, ou se compreendem, eles não têm o mesmo fôlego de buscar, aí a piedade, a busca de Deus, ao invés de ser uma fonte de graças para casa, a pessoa começa em casa, começa a brigar, começa a discutir, porque eu estou buscando a Deus. Como que Nossa Senhora agiria no meu lugar? São José, com as dificuldades da esposa, São José estivesse aqui nessa situação familiar, o que ele fazia? Ele ia revidar? Ele ia pagar indiferença com indiferença? Revide com revide? Porque muitas vezes nós somos assim, dentro da nossa casa, nós somos indiferentes, ou então nós somos agressivos. Agora os Sagrados Corações, não, porque Jesus é Deus, Nossa Senhora Imaculada, São José, viveu entre esses dois corações, e meus irmãos, Deus, Ele deseja se derramar. Santo Tomás de Aquino, amor est diffusivus sui, o amor deseja se derramar. Romanos capítulo 5, versículo 8, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Agora, se você vai vivendo um catolicismo, um segmento de Jesus Cristo, conforme as coisas que a gente vai vendo aí do lado de fora, a religião vai ficando uma coisa muito esquisita. Vejam os profetas, os santos profetas, os homens e mulheres de Deus do Antigo e do Novo Testamento. Vejam as pessoas que receberam as promessas de Deus e colheram as promessas de Deus na cruz, porque se nós não quisermos sofrimentos, se nós não quisermos dificuldades, eu já falei, falo de novo, morra bastante santo, mas bem santificado, e vai para o céu. Porque se você morreu hoje por completar a obra, o purgatório é mais penoso do que essa terra, né? Apesar que nós estamos aqui correndo risco, né? As almas do purgatório, até as que estão mais no grau mais baixo do purgatório, porque o purgatório tem graus, né? Tem aqueles que estão mais próximos do céu, tem aqueles que estão num purgatório intermédio, e tem aqueles que estão num purgatório passando por uma purificação dolorosa, já ali na fronteira do inferno. É um modo de falar, mas dizendo que existe intensidade, variedade de purificação no purgatório, como existe variedade de amor aqui nos nossos corações. Cada pessoa tem um nível de amor diferente, de entrega diferente. Cada um de nós tem um nível de, infelizmente, de ceder aos pecados, às seduções diferente. As nossas almas, muitas estão mais purificadas, estão mais alvas, estão mais iluminadas, as outras ainda têm manchas, têm defeitos, e Deus, Ele está purificando cada um de nós pelas situações adversas desta vida. Santo Afonso Maria de Ligório, quando ele pregou os seus sermões de esperança para tempos de calamidade, ele disse justamente isso. Deus, citando os santos padres, ele é doutor da igreja, Deus nos corrige nesta vida para nos poupar na outra. Não podemos perder jamais no nosso coração, na nossa vida, nos dias ainda que nós temos nessa terra. Podem ser dias curtos ou podem ser longos anos, Deus é quem sabe. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O que importa não é quanto tempo que nós vamos viver, mas a intensidade que nós vamos viver. O que nós vamos deixar nessa terra,
construímos no coração do outro. É isso que vale, meus irmãos. E a promessa hoje da primeira leitura faz a gente lembrar aqueles tempos quando a gente abria os corações, aqueles encontros e orações e promessas e palavras de promessa, palavras de renovação de vida. Isaías 41:13. Eu sou o Senhor teu Deus. É a primeira leitura de hoje. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela mão e te digo: não temas, não temas, eu te ajudarei, eu te ajudarei. Um santo diante disso, ele muda a vida. Nós entramos, saímos do mesmo jeito. Não é a palavra, a deficiência não está na palavra de Deus, está em você, está no seu automatismo, no nosso automatismo, no nosso costume de fazer as coisas para Deus. É mais uma missa, é mais um trabalho, hoje é quarta, amanhã é quinta, e dificuldade, pandemia, e pessoas que são contra, pessoas que são a favor, e etc, e todo aquele tormento psicológico, e você não colhe a visita de Deus, você não colhe o novo de Deus na tua vida. Fica aquela apatia, aquela mornidão, e aí ao invés de a gente ver esperança, ao invés de a gente tocar o testemunho de Cristo nos irmãos, a gente olha para os irmãos abatidos ou distraídos. A palavra de Deus quer nos renovar. Eu sou o Senhor teu Deus, eu te tomo pela mão e te digo: não temas, eu te ajudarei. Não tenhas medo, Jacó, pobre verme, não tenhas medo, não temais, homens de Israel, homens de igreja, família católica, não temais, eu vos ajudarei, diz o Senhor e Salvador, o Santo de Israel, eu vos ajudarei. É Ele que vai nos ajudar, é o Senhor. Eis que transformarei num carro novo de triturar, guarnecido de dentes de serra. Essa é uma promessa para a religião, para o catolicismo. O catolicismo vai triturar os males deste mundo. A família, por mais que ela lute e ela sofra as intempéries desse tempo, ela vai triturar, ela vai triunfar, ela passará sobre todas essas coisas. Hás de triturar e despedaçar os montes, e reduzirás as colinas à poeira. Ao expô-los ao vento, o vento os levará, e o temporal os dispersará. Exultarás no Senhor, e te alegrarás no Santo de Israel. A nossa alegria está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eclesiástico, capítulo 30, versículo 22 e 23. Não entregues a tua alma à tristeza, porque ela já matou a muitos, e nela não há proveito algum. Pelo contrário, cultive a alegria, que é uma fonte inesgotável de santidade. Santidade. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos no Senhor, repito, alegrai-vos, alegrai-vos. Exultará de alegria no Santo de Israel. Pobres e necessitados procuram água, mas não há. Estão com a língua seca de sede. João 6:34. Aquele que vier a mim não terá mais fome, não terá mais sede. O verdadeiro católico, o homem e a mulher de Deus, ele pode passar por tudo, mas jamais falta para ele a sede de sentido. Um católico de verdade, ele é cheio de sentido, porque ele vive das promessas de Deus. E Deus não é o seu vizinho, Deus não é a sua esposa, Deus não é o seu marido, Deus não é as identificações dos seus ídolos, dos meus ídolos. Deus é santo, Ele é Pai, Ele é verdadeiro, Ele é poderoso, Ele está acima de todos os problemas, e se Ele permite essas dificuldades que nós estamos passando, é para uma transformação total do nosso ser. Mas você precisa crer,
Você precisa abrir o coração de par em par às promessas do Senhor, as promessas de Deus. Eu, Senhor, os atenderei. Eu, Deus de Israel, não os abandonarei. O Senhor está te dizendo, Ele vai te atender, Ele não vai te abandonar. Farei nascer rios nas colinas escalvadas e fontes no meio dos vales. Transformarei o deserto em lagos e a terra seca em nascente d'água. Plantarei no deserto o cedro, a acaia, a murta e a oliveira. Crescerão no ermo o pinheiro, o olmo e o cipreste juntamente. O profeta traz várias árvores viçosas, dizendo que elas vão nascer no deserto. Na adversidade, na dificuldade, na dor, Deus brilhará com o seu esplendor, com a sua força. Agora, se nós vivemos essa apatia de catolicismo, mais moldada pelos problemas deste mundo, não que nós não estejamos nos problemas, todos nós estamos passando por problemas, todos nós estamos dentro da mesma barca, agitados pelo mesmo mar, pelas mesmas ondas, mas o Senhor está na proa. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Santo de Israel. E se nós vivemos na toada, no ritmo deste mundo, dessas notícias, das dificuldades, até daquilo que a gente tem vivenciado, nós perderemos a fé, nós desfaleceremos no caminho da salvação. Mas, meus irmãos, nós servimos o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Jesus Cristo Senhor, o Deus de Pedro, de Paulo, de São João Batista, o Deus dos apóstolos, dos profetas, dos papas, o Deus que visita cada um de nós através do coração imaculado de Maria, nas crianças, nos videntes, nos santos. Muitos videntes de Nossa Senhora foram até canonizados já pela igreja, outros beatificados. Deus está conosco, Deus é por nós. Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8,28, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, tudo, as contrariedades, as doenças, a morte de pessoas santas, pessoas queridas, pode fecundar o nosso coração para uma vida de santidade, pode salvar a nossa família que estava se perdendo, indo para o inferno. João 12:24, se o grão de trigo caído na terra não morrer, ele fica só, mas se ele morre, dá muito fruto. Esta é a morte cristã. Ninguém quer morrer, é lógico que ninguém quer morrer hoje ou amanhã, mas Deus sabe, Deus, se Ele permite a doença, se Ele permite a morte, o sofrimento, o luto, a dor, é para trazer esperança. Plantarei no deserto o cedro, a acácia e a murta e a oliveira crescerão no ermo e o pinheiro, o olmo, o cipreste juntamente, para que os homens vejam e saibam, considerem e compreendam que a mão do Senhor fez essas coisas, e o Santo de Israel que tudo criou. O Evangelho de hoje, Jesus diz claramente, e terminamos a nossa reflexão, Mateus 11:12, desde os tempos de João Batista até os dias atuais, o reino de Deus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. É violência na oração, ou seja, eu não quero rezar, mas eu vou rezar. Eu não quero ir à missa, eu não quero levantar cedo, mas eu vou levantar cedo. Eu não quero jejuar hoje, mas eu vou jejuar. Eu não quero ler a Bíblia, eu quero ficar aqui no Netflix, eu quero ficar no WhatsApp, mas eu vou meditar a Sagrada Escritura. Ah, eu estou cansado, eu estou enfermo, né? O livro de Joel diz isso, mesmo enfermo eu sou guerreiro. Quantas vezes na minha vida eu já rezei o rosário deitado. Ontem foi assim, estava um pouquinho cansado, cheguei em casa, fiz o que tinha que fazer, tomei banho, fui, falei, Nossa Senhora, a senhora me desculpa, eu não consigo nem ficar sentado, estou cansado. Peguei meu rosário, rezei o rosário inteiro, deitado, graças a Deus. Mesmo enfermo, qualquer um de nós,
diz o profeta, somos guerreiros, podemos rezar, podemos adorar, podemos sorrir, podemos amar. Mas se você prefere notícia, se você prefere conversinha mole, se você prefere esses óculos que só fica vendo defeito de todo mundo, de todas essas conversinhas, essas línguas nervosas, aí o que acontece? Impureza, infelicidade, corações distantes. Basta, eu creio nas promessas de Deus. Vamos repetir? Mais uma vez. Mais uma vez. Isso, porque as promessas de Deus nunca deixaram de ser realizadas, mas ela precisa de corações abertos, como o coração imaculado de Maria, o coração castíssimo de São José, e de tantos pequenos e pequenas que passaram neste mundo, fazendo o bem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória em mim.